É mágoa, já vou dizendo de antemão. Se eu encontrar com você, tô com 3 pedras na mão. Olá, belinhas abilhões, tudo bem com vocês? Eu sei que pode assustar, mas o que eu estou sentindo é muita mágoa. É tanta mágoa que ultrapassa os limites corporais do meu imenso ser de 1,5 m de altura e com 55 quilos, e eu não quero superar. Essa modernidade ocidental, obcecada pela felicidade sem limites, onde o tempo todo você precisa estar feliz mostrando o quanto se é superior. Eu não quero ser superior. Eu quero ser humana e ser humanizada pelo outro. Quero poder gritar que estou magoada e com raiva, sem que isso seja encarado como agressividade ou fraqueza. Quero poder ser vulnerável, deixar as coisas me afetarem e que isso sempre me transforme da melhor forma possível. Eu não estou numa disputa. Pelo menos não numa disputa com você. É tempo, uma cura de lei. É tempo, uma cura tatá. Ela burachó, é uma curia. É tempo, uma cura de lei. É tempo, uma cura tatá. Ela burachó, é uma curia. No começo dos tempos, a primeira árvore plantada foi Iroko, a primeira de todas as árvores. Todos temiam Iroko e seus poderes, e quem a olhasse de frente enlouquecia até a morte. Parece meio estranho se falar de tempo e árvore numa época de capitalismo e desmatamentos, mas como diz o professor Renato Carvalho, esse é o meu eixo civilizatório. Por favor, respeitem. É só assim que eu consigo subjetivar o mundo e não preciso que isso faça sentido para você. Tá super de boa, só fazer sentido para mim. Na mais velha das árvores de Iroko morava seu espírito, e o espírito de Iroko era capaz de muitas mágicas e magias. Iroko assombrava todo mundo e assim se divertia. Mas em certa época, nenhuma das mulheres da aldeia engravidava. Já não havia crianças pequenas e todos estavam desesperados. Foi então que as mulheres tiveram a ideia de recorrer aos mágicos poderes de Iroko. Juntaram-se em círculo ao redor da árvore sagrada, tendo cuidado de manter as costas voltadas para o tronco. Não ousavam olhar para a grande planta face a face, pois os que olhavam Iroko de frente enlouqueciam e morriam. Suplicaram a Iroko, pediram a ele que lhes desse filhos. Iroko quis logo saber o que teria em troca. Afinal de contas, estamos todos num mercado de troca chamado Aê. As mulheres eram, em sua maioria, esposas de lavradores e prometeram a Iroko milho, inhame, frutas, cabritos e carneiros. Cada uma prometia o que o marido tinha para dar. Porém, uma das suplicantes, chamada Ulurumbi, era a mulher do entalhador, e seu marido não tinha nada daquilo para oferecer. Não sabendo o que fazer e tomada pelo desespero, prometeu dar a Iroko o primeiro filho que tivesse. O tempo passou e Iroko cumpriu com a sua parte no trato. 9 meses depois, a aldeia alegrou-se com o choro de muitos recém-nascidos. As jovens mães, felizes e gratas, foram levar a Iroko suas prendas que foram depositadas ao redor do tronco de Iroko. Todas assim o fizeram, cumprindo com a sua parte no acordo feito com Iroko, menos a mulher do entalhador. O Lurumbi, não podendo cumprir com a sua promessa, no dia da oferenda, ficou de longe, segurando nos braços, trêmulos, temerosa, o filhinho tão querido. E mais uma vez o tempo passou. O Lurumbi mantinha a criança longe da árvore e assim o menino crescia forte e sadio. Mas um belo dia, o Lurumbi passava pelas imediações do tronco de Iroko
Entretida que estava, vindo do mercado, quando no meio da estrada, bem na sua frente, saltou o temível espírito que disse: Tu me prometeste o menino e não cumpriste a palavra dada. Transformo-te então num pássaro para que vivas sempre aprisionado em minha copa. E o Lorombi, transformada num pássaro, voou para a copa da árvore, para ali viver para sempre. O marido de Olorombi, o entalhador, a procurou e em vão por toda parte. Até que um dia, passando perto de Iroco, ele ouviu um pássaro que entoava uma estranha cantiga diretamente da copa de Iroco, que dizia assim: uma prometeu milho e deu milho, outra prometeu inhame e trouxe inhames, uma prometeu frutas e entregou frutas. Só quem prometeu a criança não cumpriu o prometido. Ouvindo o relato de uma história que julgava esquecida, o marido de Olorumbi entendeu tudo imediatamente. Só podia ser sua esposa enfeitiçada por Iroco. Mas o que fazer se a única forma de salvá-la era entregando seu pequeno filho que ele tanto amava? És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Ele pensou e finalmente teve uma grande ideia. Foi à floresta, escolheu a mais bela lenha de Iroco, levou-a para casa e começou a entalhar. Da madeira entalhada, fez uma cópia do rebento, o mais perfeito que jamais havia esculpido antes. Sempre alegre, sempre sorridente. Depois poliu e pintou a estatueta com esmero, preparando-a com a água perfumada das ervas sagradas. Vestiu a figura com as melhores roupas do menino e a enfeitou com ricas joias de família e raros adornos. Quando pronto, ele levou o menino de pau a Iroco e o depositou aos pés da árvore sagrada. Hiroko gostou do presente, afinal de contas era o menino que ele tanto esperava, que sorria sempre numa imutável expressão de alegria que agradou sobremaneira Hiroko, já que o garoto jamais se assustava quando seus olhos se cruzavam. Hiroko estava feliz, embalando a criança e com a promessa paga devolveu ao Lorombi a forma de mulher que voltou para casa com seu marido e filhos. Com seu marido e filho. Afinal, Iroco dá o que os devotos pedem, e todos dão para Iroco prometido. Eu não sei se você entendeu o mesmo que eu. Kaditan tem tantas camadas complexas de aprendizado, e tem algumas camadas que só percebi agorinha, ao narrar ele para vocês. Esse último mês ouvi tanto a frase "tempo é um orixá que precisa ser respeitado", que é difícil ignorar o recado, que sempre vem de todos os lados. Eu não sou uma pessoa paciente, nem tampouco tenho calma, apesar de não ser conhecida por surtar, pelo menos não por muito tempo, mas confesso que tenho picos. É meio complexo de explicar, mas tem coisas que não precisam ser explicadas, só sentidas, e o tempo sempre ajuda, assim como ajudou o entalhador, que levou um tempo para chegar a uma solução para o seu problema. Uma solução simples e que prejudicava ninguém. Pelo menos não aparentemente. E eu realmente acredito nisso, nas soluções definitivas e de menor esforço. Acredite, zona de conforto não é nada daquilo que te disseram, mas depois falamos sobre isso. Eu me lembro de uma vez que, quando eu ainda me preparava para me iniciar para o Oxum, o Oxalá me fala para fazer carinho na minha cabeça toda vez que eu me senti meio desorientada. O simples tem um poder tão grande de realização. Eu comecei dizendo que estava magoada e estou. Lá pelo meio do ano, eu escrevi um texto para o meu grupo de estudos em filosofia contracolonial que tinha como título o seguinte: pedras e tijolos podem quebrar nossos ossos, mas palavras certamente nos matarão.
que é um fragmento do texto da Hortense J. Spiller, sobre o título em português de Bebê da Mamãe, Talvez do Papai, uma gramática estadunidense, com tradução de Kênia Freitas e Alain K. Pereira. Esse texto está presente no livro Pensamento Negro Radical, antologia de ensaios. E nunca um título fez tanto sentido para mim. A traição nas palavras e nos risos só está doendo porque ela veio do local que eu nem imaginava. Nunca é, né? Por isso que dói, não é verdade? Por isso que dói, não é verdade? A pessoa estava do meu lado e isso me fez perceber o quanto eu ainda me coloco em situações de relacionamentos abusivos e me cego para alguns sinais. Porque depois a gente descobre que sempre houveram sinais. A traição sempre esteve ali. Eu particularmente não sou uma pessoa que sinta inveja das conquistas dos outros. Eu tenho muito orgulho de falar que eu tenho uma amiga produtora que produziu um evento tal e que tal evento é foda. Que outra amiga acabou de lançar um disco, um outro amigo lançou um livro. Não é porque eu sou boazinha. A verdade é porque quando eu faço isso, e se essas pessoas estão do meu lado, eu simplesmente estou honrando o meu ori também. Eu escolhi olhar ao meu redor e só ter gente grande perto de mim, e isso não me ofusca. A pena branca nunca terá inveja da pena azul, assim como a pena azul nunca terá inveja da pena branca, pois a pena branca já é a pena branca, assim como a pena azul já é a pena azul. Bom, estou falando de inveja, mas eu nem sei se é. Acho que nem sou o problema, mas sim a relação que a pessoa tem consigo. O ego que faz a gente pensar que é inveja, saca? O ego personaliza tudo para que a gente se considere um caso especial. Mas ninguém é, entende? A verdade é que a gente faz parte do todo, e esse todo está em constante transformação. Muda de forma, se transfigura. Mas mesmo entendendo que não é inveja, que provavelmente esse movimento tem pouco com a minha imensa grandiosidade, contém ironia, nesse primeiro episódio do podcast Vendemos Mel do ano de 2023, eu queria realmente dizer... Mas hoje eu queria muito agradecer a mim, porque eu não desisti. Agradecer por estar aprendendo a respeitar meu tempo. Eu preciso muita coragem para não seguir os passos dos outros. Malidão Massomé, um filósofo do povo da Gara, de Burkina Faso, diz que o trauma viaja pela linha familiar até alguém estar pronto para curá-lo. E quando isso acontece, os nossos ancestrais e descendentes se alegram. Eu não queria nada disso, mas cá estou e não existe mais como não ser. Mesmo que às vezes pareça que estamos plantando tâmaras, isso porque as tamareiras levam de 80 a 100 anos para produzir os primeiros frutos. Hoje em dia, com as técnicas de produções modernas, esse tempo é reduzido, mas o ditado ainda é antigo e sábio. Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Conta-se que um senhor plantava tâmaras no deserto quando um jovem o abordou. Mas por que o senhor perde tempo plantando o que não vai colher? O senhor virou e respondeu: se todos pensassem como você, ninguém colheria tâmaras, ou seja, não importa se você vai colher. O que importa é o que você vai deixar. A maioria das pessoas deseja que as coisas ocorram de forma rápida, que as mudanças ocorram para ontem, mas não se mobilizam para isso. Simplesmente esperam dos outros atitudes que eles mesmos não estão dispostos a ter. E quando alguém as tem, são os primeiros a ser contra. Aqui cê tem que pedir desculpa por ter feito mais que os outros. Aí, não tá entendendo, tio? Modéstia nunca foi meu forte mesmo. E eu não vou pedir desculpas por só estar fazendo a minha parte, tá ligado? Eu não sou muito de prestar atenção no corre dos outros. O que é postado é só close, que a maioria nem vê, mas julga grandão. Os bastidores só vê quem corre junto. Mas essa conversa já tá indo para outro rumo. Vamos voltar pro tempo? Eu preciso respeitar o tempo da árvore Hiroko, das coisas e o seu próprio. E a maioria das pessoas não é boa nisso. Eu estou tentando de verdade, sabe? E acho que é uma questão de prática ficar realmente boa nisso.
As coisas e as pessoas têm seu próprio tempo, cada um no seu ritmo. Tem um ditado iorubá que diz que um jovem não tem o que é preciso para ser um ancião, e o que um jovem precisa é de tempo, respeito ao tempo. E é isso que eu peço todo dia ao Lodumare, que eu tenha tempo e saiba respeitá-lo, que eu saiba cumprir minhas promessas feitas com o tempo, cultive e plante ações que não sejam apenas para mim, que eu saiba ser sincera comigo e com os outros, pois isso economiza tempo e é bode comportamento, e que o tempo me permita me curar e que essa mágoa se acomode em definitivo no fundo do rio que eu sou. Tempo é um orixá que exige respeito, e este orixá vai harmonizar teu corpo.